Hoje vamos seguir estudando sobre princípios batistas, a doutrina do Espírito Santo. E essa doutrina nós iremos estudá-la por alguns domingos. É uma doutrina que a gente precisa estudar mais. Há muito aqui ler, há muito que aprender nas Escrituras a respeito dessa doutrina tão importante para todos nós. No primeiro princípio, nós estudamos sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nunca duvidem, o Senhor continua no trono do universo. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o sustentador. E por seu amor santo, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de nós, igreja, o seu povo aqui no mundo. Vimos o segundo princípio, que foi a autoridade da Bíblia. Creia na palavra de Deus. Toda vez que você ler a palavra de Deus, toda vez que ouvir a leitura, a pregação da palavra de Deus, creia. Creia em cada palavra. Receba no seu coração com fé. E põe em prática para que você experimente o poder da palavra de Deus. Agora, então, domingo passado, introduzimos sobre a autoridade do Espírito Santo. Vamos ler agora, hoje, o capítulo 3 de Hebreus, que fala sobre a atuação do Espírito Santo no seio do seu povo, aqui escrito para os hebreus, mas isso se aplica a todos os gentios também, todo o mundo, porque aqui vemos a atuação e como o Espírito Santo opera. Ele tem uma voz, ele fala ao nosso coração. Então, quando nós ouvimos o Espírito Santo, ele está falando através da palavra ao nosso coração. Capítulo 3 de Hebreus. Eu vou ler na Almeida, século 21, que diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da provocação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A palavra de Deus nos fala aqui sobre o perigo da incredulidade e da desobediência. Pergunte para o seu coração:
se ele tem sido incrédulo ou desobediente. Isso é um grande perigo. Que nós estejamos diante de Deus e da sua palavra, e cada dia com um coração crédulo, que confia, que acredita, que recebe a palavra de Deus com alegria, e como diz Jesus na parábola do semeador, deixa ela produzir os frutos, para que sejamos obedientes e fiéis até a morte. Então, vamos seguir aqui, princípios batistas, sua relevância para hoje, o princípio da autoridade e direção do Espírito Santo. E esse texto, João 4:24, é como que uma divisa para todo esse nosso estudo. Até aqui, estávamos vendo sobre Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, é Espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Meus irmãos, que o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso, precisamos conhecê-lo cada vez mais, como é infinita a sua santidade, todas as suas perfeições, e como nós devemos amor a Ele, devemos culto a Ele e obediência, porque nosso Deus é maravilhoso. Ele é um Deus amoroso, e nós o conhecemos através da sua própria revelação. Hoje, continuando, o meu computador velhinho lá em casa hoje não me ajudou a colocar a transparência por parágrafo, então vai por folha toda vez aqui. Mas o importante é o que está em cada quadro, em cada ponto ali. Antes de seguir propriamente, especificamente na doutrina do Espírito Santo, vamos recordar um pouquinho sobre Deus Pai e Deus Filho. Porque o que nós temos é que Deus Pai, como Criador, manifestou a sua paternidade, a sua disposição paternal para com todos os homens. Então, Deus quer ser o Pai de todos os homens. Deus não exclui ninguém. Isso está na Bíblia. Então, o que eu estou falando aqui é da nossa declaração doutrinária. Há dezenas de versículos. Nós temos aqui embaixo, né, vários textos bíblicos. Não vamos ler todos eles. Vamos ler apenas o versículo 6 de 1 Coríntios 8. E eu acho que a gente consegue ler todos aqui. Essa parte de baixo aqui. Começando aqui. No entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Então aqui está a palavra de Deus revelada a Paulo sobre a paternidade de Deus. Nós estamos, meus irmãos, debaixo do cuidado paternal de Deus. Aliás, a lição de hoje da Escola Dominical teceu bastante comentários, exposição bíblica a respeito disso, como o apóstolo Paulo trabalhou com a igreja em Tessalônica, com esse cuidado paternal. Isso vem de Deus, meus amados irmãos. Deus nos ama tanto que Ele quer um relacionamento conosco de pai para filhos. Eu sempre, quando lembro dessa figura, eu sinto muito aqueles que têm alguma dificuldade com a figura de pai. Ou porque não tiveram pai na infância, ou porque a imagem do seu pai não foi uma imagem de um pai bom. Esqueça isso. Quando a gente falar de Deus, quando falar de Deus, o Pai, pense o que a palavra de Deus fala sobre isso. Deus ama você, Ele é o Pai, Ele tem um cuidado paternal para com você, e é por isso que nós vivemos por isso, pela sua misericórdia. Se Deus não fosse Pai, meus irmãos, imagina se Deus não fosse Pai, como que o ser humano iria viver? Quantos dias na terra por causa dos seus pecados? Bem poucos dias ia viver. Deus não fosse Pai, Deus não fosse amor, Deus não fosse misericordioso, a duração do ser humano seria de poucos dias por causa do pecado. Mas como Deus é Pai, Ele é misericordioso, Ele permite que o homem viva nesse mundo, apesar de tanta maldade que pratica. E Ele explica isso no Novo Testamento, que Ele está dando tempo para o pecador se arrepender, porque Ele tem esse caráter, essa qualidade de Pai.
cuidado paternal. Ele quer que todos venham se arrepender e conhecer Jesus Cristo como um só Senhor. E é por meio dele que nós existimos e nós precisamos viver isso cada dia, compreender isso. Deus Pai, como Criador, manifesta então a sua disposição paternal. Primeiramente, vemos isso na história quando Deus se revelou como Pai do povo de Israel. E quando Deus falou com Moisés lá no Êxodo, está escrito no capítulo 4, versículo 22 e 23, Deus fala com Moisés e diz assim: olha, dirás ao faraó. Lembra, Deus é o Senhor da história. Faraó pensa que ele é o Deus do mundo. Faraó pensa que ele é que manda no mundo. E Deus fala com Moisés: olha, você vai voltar para o Egito, você vai falar ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então Deus mostrou primeiramente o cuidado paternal com o seu povo, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, cumprindo as promessas que Deus falou para Abraão, que ficaria no Egito durante 400 anos como escravo, mas que ele iria tirar o seu povo de lá. Mas Carol foi lá, né? Viu lá as terras, os lugares, ela vai contar. Domingo que vem já vai começar pela devocional, né? Um dia a gente vai querer ouvi-la aqui um pouco mais sobre isso. Teve lá nessas terras, onde Deus falou para Moisés. Ela subiu lá no monte Horebe, onde Deus falou com Moisés. Ele está dizendo para Faraó: olha, vai falar para Faraó, ele não é o dono do mundo, eu sou o Senhor. E eu vou libertar Israel, meu primogênito. O cuidado paternal de Deus, apesar de passar 400 anos, Deus não esqueceu. Deus está cumprindo tudo o que ele prometeu. E ele diz a Moisés, fala assim: deixa meu filho ir, para que me cultue. Nós somos filhos para cultuar a Deus. Deus nos chamou para participar do seu plano maravilhoso para cultuá-lo. Lembra o primeiro princípio? O senhorio, a autoridade do senhorio de Jesus Cristo. Nós somos criados para glória do Senhor, para cultuar o Senhor. E então Deus revela assim ao seu povo lá em Êxodo. Também em Isaías capítulo 1, versículo 2, Deus fala do seu cuidado paternal, da sua condição de pai que criou seus filhos, e esse é o Deus que é pai. Agora, aqueles que aceitam Jesus Cristo e creem em Jesus Cristo, aqui, então, veja só, isso aqui é importante compreender. Muita gente fala assim: Deus é pai. Sim, Deus é pai. A Bíblia diz que Deus é pai. Mas Deus é pai de todo ser humano? Aí que está a condição. Olha a condição. A condição é aceitar Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo é dizer: eu confesso Jesus Cristo com a minha boca, Jesus Cristo é o Senhor. Eu recebo Jesus Cristo no meu coração como aquele que veio da parte de Deus, o Deus que se encarnou para morrer por meus pecados, não tendo nenhum pecado, ele morreu na cruz para lavar os meus pecados, perdoar os meus pecados. Eu creio, eu aceito Jesus Cristo. Eu creio. Então diz a Bíblia que nós nos tornamos filhos de Deus quando preenchemos as condições que Deus estabeleceu. Essas condições estão lá em João capítulo 1, 12, né? Veio para os seus não receberam. São judeus, né? Os hebreus. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus. Então aí se torna filho de Deus. É através de Jesus Cristo nós nascemos pelo Espírito. Isso que Jesus falou para Nicodemos, lá em João capítulo 3. Nós nascemos da água e do sangue. Quer dizer, nascemos do ventre da nossa mãe. Mas precisamos nascer do Espírito para ter uma comunhão com Deus e Ele se tornar nosso Pai Celestial e receber a sua proteção e receber a sua disciplina. Nós queremos receber a proteção, mas não queremos receber a disciplina. Por que nós não queremos receber a disciplina? Porque quando fazemos uma coisa errada, Deus precisa disciplinar, porque Deus é Pai. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, precisamos aceitar as duas coisas, tanto o seu cuidado como a sua disciplina. Então, Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículo 9, a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. A ninguém chamais por Pai.
É claro que Jesus não está falando no sentido do filhinho com o papai em casa, mas no sentido de reverência, de autoridade religiosa, espiritual no mundo. Sabe que algumas religiões apresentam assim, o padre, pai, aquele religioso que é o pai que tem autoridade sobre aquele adepto na sua religião. É nesse sentido que Jesus condena. Nós temos um só pai, ele está no céu. E a ele nós devemos toda a nossa devoção, a nossa reverência, a nossa obediência e a nossa submissão. Então, nós temos Jesus Cristo, Deus Filho. Antes de entrar em doutrina mais profundamente sobre o Espírito Santo, lembrando a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, Jesus Cristo, é um em essência com o Pai e é o eterno Filho de Deus. Então, temos todos aqueles textos ali na nossa declaração doutrinária e, resumidamente, nós podemos contemplar o que a Bíblia diz que é através dele, nele, por ele e para ele que todas as coisas foram criadas. 2 João capítulo 1, versículo 3, fala que a graça e a misericórdia, a paz, vem da parte de Deus e de Jesus Cristo. Veja a pessoa de Deus Filho aqui. Nós recebemos paz, nós recebemos misericórdia, nós estamos recebendo paz, irmãos, é porque vem de Deus e vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus Filho, que morreu por nosso pecado na cruz, ele estava fazendo mediação e está diante de Deus, intercedendo por nós, por isso nós recebemos graça, misericórdia e paz. E também amor e verdade, como diz o versículo 3. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, a palavra de Deus diz: há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual as coisas existem e por meio de quem também existimos. Em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Quarta-feira estamos estudando sobre as potestades aqui no culto de oração e vendo na Bíblia como nós temos autoridade sobre todas as potestades, porque Jesus Cristo está acima de tudo e tudo existe para ele e por ele, e isso é para a glória dele. E quando a igreja entende esse propósito aqui no mundo, ela faz com que tudo isso seja de fato se voltando para ele em forma de louvor e de glória. Então nós temos Jesus Cristo como a imagem de Deus, expressa a imagem de Deus. Ele honrou plenamente a Deus através da sua missão aqui no mundo. Ele se identificou plenamente conosco, os seres humanos, expiou a nossa culpa sem ter nenhum pecado, e por isso ele nos salva da cruz. Através da cruz ele nos salva do pecado. Ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e por isso ele ascendeu ao céu, e do céu, junto com o Pai, ele está enviando graça, misericórdia, ele está cuidando de nós com a sua paz. Então Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o único e suficiente Salvador e Senhor. Quando alguém faz a sua confissão a Jesus Cristo, hoje eu estava ouvindo do irmão Nilton, do trabalho com os embaixadores, onde eu achei muito lindo, coloquei no YouTube, né, aquela gravação. Aí ele estava me explicando por que alguns não falaram as palavras no final. Eu tinha esquecido disso, eu fiz o curso de embaixador quando estava no seminário, né? E que só pode falar as últimas palavras quem já tem Jesus no coração. Então você que não falou, né, aceite Jesus, receba Jesus no seu coração, para que você possa dizer aquelas lindas palavras no final, que é a sua confissão, honrando o Senhor, louvando o Senhor. E isso inclui você crer que Jesus Cristo não só é o único mediador entre Deus e os homens, mas ele é o seu único e suficiente Salvador. Confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Dá até um suspiro na hora de falar isso aí. Senhor é aquele que manda, é aquele que tem todo o controle, tem todo o domínio, tem todo o poder. Eu vou fazer uma coisa, eu pergunto: Senhor, eu posso fazer isso? Ele fala: não, então tá bom, Senhor, o Senhor que manda. Eu vou obedecer. Lembra? Precisa ter um coração crédulo e obediente. Não pode ser incrédulo e desobediente. Temos que ter um coração bom, a aceitar o senhorio de Jesus Cristo. E Deus faz isso em nossa vida através do Espírito. Agora vamos voltando para o Espírito aqui.
Deus faz isso através do Espírito. Como é que eu posso dominar o meu coração? Meus meninos, eu tinha um coração ruim, viu? Quando eu era adolescente, olha, não mexia comigo não. Eu ia para briga, eu ia para os tapas. Lá na rua, de vez em quando, a gente se pegava. Eu era um coração mau, apesar de ser filho de crente, aceitar Jesus desde menino na igreja, na classe do culto infantil, depois quando adolescente, mas o coração humano é um coração o quê? Bom? Mal. Jesus disse, vós sendo maus, sabei dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos. Ele está falando, vós sendo maus, nós somos maus, irmão. Nunca admita na sua mente que você é bom. Bom só há um, que é Deus. Jesus falou diante do jovem, o jovem chegou para Jesus, querendo herdar a salvação, a vida eterna. Bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Irmãos, conhecem o diálogo, e Jesus fala, por que me chamas bom? Só há um que é bom, porque Jesus está falando, ele olha para Jesus não como Senhor Deus, mas como o mestre. Por que você está me chamando de bom? Bom só há o Senhor. Ele não via em Jesus Senhor. Há muita gente assim também que olha para Jesus, não vê Jesus como Senhor. Então não pode se submeter a Jesus, não consegue submeter a Jesus sua vida, porque ele não vê Jesus como Senhor. Aquele jovem foi assim. Ele voltou embora porque o seu coração era mau. Amava as coisas deste mundo, os prazeres desta vida. O seu propósito era viver uma vida boa, segundo o seu coração. Era viver uma vida boa segundo as suas paixões, era viver uma vida boa segundo as suas concupiscências, desejos da carne. Ele tinha um coração mau, por isso ele foi triste, diz a Bíblia, ele foi com o coração triste embora. Nós temos que entender, irmãos, que é o Espírito Santo que atua, e ele nos convence de como nós precisamos da misericórdia de Deus. Como nós precisamos reconhecer que somos fracos e pecadores, como Davi lá confessando no Salmo 51, e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, como aquele homem clamava diante de Deus, quando Jesus falava sobre oração, tem misericórdia de mim, pecador. É o Espírito Santo que faz isso. Nós ouvimos a sua voz, ele nos convence do pecado. Jesus disse, vamos ver mais à frente sobre a atuação do Espírito Santo, que uma das suas atuações é nos convencer do pecado. Então, Jesus opera em nossa vida como mediador, como Salvador, como Senhor, pelo seu Espírito. E ele está presente, ele habita no coração de crente. De incrédulo, não. Quem tem um coração incrédulo, não tem Jesus no coração. Quem tem um coração desobediente, não tem Jesus no coração. O Espírito Santo habita no coração do crente e da igreja. Hoje estamos aqui como igreja. Ele está habitando aqui entre nós. No culto, nessa comunhão doce e preciosa, ele está habitando. Quando nós nos distanciamos, vamos cada um para sua casa e sua atividade. Ele está habitando aonde? No seu coração, no meu coração, habitando no crente. Quando a igreja vem e se reúne, ele está habitando na igreja. Isso é o mover do Espírito Santo e nós percebemos isso. Por isso, Jesus falou em Mateus 28, 20, né? Eu estou convosco todos os dias. Irmãos, é isso que me conforta. Diante do mundo tão atribulado, das incertezas que temos neste mundo, das dúvidas, preocupações. Tem hora que a gente perde o sono com as coisas que estão acontecendo, não é verdade? Mas quando a gente ouve o Espírito Santo falar, eu estou contigo, eu estou convosco todos os dias, vem a calmaria de volta ao coração. Lembrando que ele é o Senhor, ele está no controle de tudo. Assim como ele falou para Faraó, ele vai falar para qualquer um governador neste mundo, não toque no meu povo. Esse é o meu povo, deixa o meu povo ir para me cultuar. Ele continua sendo o Senhor da história. Em João capítulo 14, versículo 17, ele fala sobre o Espírito que está presente no crente, presente na igreja. Ele fala desse Consolador que viria para estar conosco, é o Espírito da verdade.
que o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas nós o conhecemos porque ele habita conosco. Em João capítulo 15, 26, Jesus fala, quando ele vier, ele diz, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade procede do Pai, e se dará testemunho acerca de mim. Ele está em nós, dando testemunho de Jesus. Por isso que nós não duvidamos de Jesus. Porque o Espírito Santo está dando testemunho no nosso coração de quem é Jesus, das suas palavras, do seu poder em nossa vida. Em João capítulo 16, versículo 7, falando sobre a missão do Espírito Santo, Jesus diz, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício, é para o vosso bem que eu vou. E se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. Jesus voltou ao céu para o nosso benefício. Quando Jesus estava presente, eles não tinham muito benefício. Quando Jesus voltou para o céu, o ministério do Espírito Santo veio, e o ministério do Espírito Santo é habitar no coração. Jesus estava presente lado a lado. Mas quando ele volta para o céu e fala, agora eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará convosco todos os dias. Então cada crente agora tem o poder de Jesus na sua vida, o poder da ressurreição operando na sua vida. Isso é o nosso benefício. Isso é um conforto para nós. Em 1 Coríntios 6, 19, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ele está habitando em nós. Isso é da parte de Deus. Nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Por isso ele habita em nosso coração. E um dia ele voltará, Jesus voltará e nós iremos vê-lo em grande glória, em grande poder, e ele virá para julgar e condenar os homens por causa das suas obras más. Mas nós outros temos agora a promessa de que ele está presente e ele nos dá cada dia essa bênção da comunhão doce e preciosa. Então sim, agora voltando para o tema Espírito Santo, terceira pessoa da triunidade santa. O Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho e a pessoa divina. Então o que nós vimos da pessoa de Deus Pai, o que nós vimos da pessoa de Deus Filho, veja aí, o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho. E nós temos por isso, meus queridos irmãos, o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos ler juntos aqui? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa ordem de Jesus, essa grande comissão que Jesus deu, só é possível porque o Espírito Santo de Deus está conosco, está habitando o nosso coração. Acho que foi a irmã que orou aqui agora há pouco no ministério sobre, Senhor, nos dá ousadia para falar às pessoas que estão ao nosso redor, aqui no nosso bairro, nossa comunidade e tudo ao redor. É justamente o Espírito Santo que faz isso. Paulo fala espírito de ousadia para falar. Isso é o Espírito Santo em nossa vida, nos concedendo esse poder. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. O que nós vemos no mundo? O espírito da mentira. Qual é o espírito da mentira? Quem é o espírito da mentira? Quem? O diabo. Jesus falou que ele é o pai da mentira. E que os que estão seguindo são como filhos do diabo. Lá, João capítulo 8, Jesus fala claramente sobre isso. Vós sois filhos do diabo. Porque amais as obras do diabo. Ele é homicida desde o princípio, e ele é pecador, e ele é o pai da mentira. Então em João capítulo 16, versículo 13, Jesus fala, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Você quer a verdade? Permita que o Espírito Santo conduza você. Ele vai conduzir você a toda a verdade. Alguma verdade que você ainda não tem? Alguma verdade que você ainda quer alcançar? Alguma dúvida ainda no seu coração? Permita que o Espírito Santo conduza você até a verdade. Fala com o Senhor Deus, Pai, que o teu Espírito Santo me conduza à verdade. Eu estou em dúvida acerca disso.
Eu não sei o que pensar, a razão disso. Senhor, me conduz à verdade. Jesus diz, ele veio para nos conduzir a toda a verdade. Não há nada que nós seremos impedidos a respeito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. João capítulo 14, 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Mas você recebeu porque você é crente. E quando você é crente, você recebe o Espírito da verdade. Se você é crente, é porque você recebeu o Espírito da verdade. Ele está em você. Permita que ele conduza você a toda a verdade. Ele é o Espírito que atuou na criação do mundo. Lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele atuou em toda a criação do mundo, e em tudo, em toda a história da Bíblia, e chega lá no final do Novo Testamento, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, apóstolo Pedro falando que ele inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, os 66 livros da Bíblia. Os autores não se encontraram para escrever, desde Moisés, mais de 2000 anos antes de Cristo, até João, que escreveu o Apocalipse por volta do ano 96 da era cristã, eles nunca se encontraram para escrever. O Espírito Santo estava atuando, inspirando, ele é o que inspira, por isso a palavra de Deus tem toda a autoridade, e nós a recebemos como palavra da autoridade. O Espírito Santo que ilumina os homens a compreender a verdade. Quando você pergunta qual é a verdade, a primeira coisa você vai buscar aqui, na palavra. Se aquilo que você está procurando tem respostas na Bíblia, você precisa consultar primeiramente a palavra de Deus. Ora, Senhor, mostra a verdade. Ele vai mostrar a você a verdade. Se alguma verdade, que você transmita a verdade a esse mundo que está dominado pela mentira. Então, João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Nós temos aqui, irmãos. O Espírito Santo fez isso através de Mateus, escreveu o Evangelho de Mateus. Fez isso através de Marcos, escreveu o Evangelho de Marcos. Escreveu através de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. João, e assim as cartas de Paulo, assim as cartas de Tiago, Pedro, João, e todos os escritos, foi o Espírito Santo que guiou e os fez lembrar todas as palavras de Jesus. Agora nós temos em nossas mãos, nós temos em nosso coração. Vamos aprender cada dia mais e mais esta verdade e viver essa verdade e compartilhar essa verdade com as pessoas que estão ao nosso redor. Então Deus Pai o Espírito Santo é um em essência com o Pai, o Filho e a pessoa divina. Deus Pai, como Criador, manifesta a disposição paternal para com todos os homens. Deus Pai se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel. Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que aceitam e creem a Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. Você já é filho de Deus? Alguém não é filho de Deus? Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vai ser feito filho de Deus. Deus Filho é um em essência com o Pai e é o eterno Filho de Deus. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, Ele está presente e habita no coração de cada crente na igreja. Se aceitou Jesus Cristo, Ele está habitando o seu coração. Se você está aceitando hoje a Jesus, você vai experimentar de hoje em diante a presença do Espírito Santo no seu coração. Isso vai fazer a diferença na sua vida. E o Espírito Santo é um em essência com o Pai, com o Filho e é pessoa divina. É o Espírito da verdade. O Espírito Santo atuou na criação do mundo, inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Ele, o Espírito Santo, ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Que Deus nos abençoe a viver assim, crendo, obedecendo, e em tudo tendo um coração submisso, sabendo que Deus nos ama, e agora vamos adorá-lo em espírito e em verdade, com a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que Deus nos dá, e com tudo que nós iremos fazer,
para a sua glória, porque tudo é dele, por ele e para ele, glória eternamente. Amém.